Amém, queridos. A graça e paz a todos, amém? Glórias a Deus. Você que está aqui, você que está aí na tua casa, você que está nos assistindo, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar os teus sonhos, os teus projetos, tudo aquilo que Deus tem preparado para você. O Senhor, Ele é fiel para cumprir toda a promessa sobre as nossas vidas. Então, em Êxodo 33:14, ele diz assim: E disse Deus, irei com vocês e lhe darei a vitória. Amém? Então, querido, toma posse dessa palavra, porque o Senhor é contigo, o Senhor é na tua casa, é na tua família, é nos teus sonhos, é nos teus projetos. Então que você possa saber que o Senhor, Ele irá com você aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar as tuas mãos, aonde você colocar as tuas mãos, a planta dos teus pés. A palavra do Senhor diz que eu irei com você e te darei a vitória, diz o Senhor. Então, aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar as mãos, haverá vitória, haverá bênção, haverá milagre, haverá crescimento, haverá coisas novas, haverá abundância. Então, eu quero te fazer uma pergunta: aonde você colocaria agora as tuas mãos para haver vitória sobre a tua vida? Aonde você colocaria as tuas mãos? Aonde você colocaria as tuas mãos, querido? Aonde você colocaria a planta dos teus pés? Eu declaro essa palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, profetiza sobre a tua vida, porque essa palavra, ela vai se cumprir na tua vida. Assim diz o Senhor, eu irei contigo e te darei a vitória. Assim será essa palavra sobre a tua vida. Assim será na tua casa, assim será na tua família. Assim será nos teus sonhos, assim será no teu projeto. O Senhor está contigo, Ele está junto com você e Ele vai te dar a vitória. E Ele dará a vitória sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Então entenda isso, toma posse. Porque é muito mais fácil, querido, eu dizer para você que você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa, vai multiplicar o teu salário, vai aumentar a conta do banco. Talvez muitas vezes a gente pensa que vitória na nossa vida é coisas materiais. Mas a maior vitória que nós temos na nossa vida é a palavra de Deus. Quando Ele diz na própria palavra, quando Ele fala lá em Êxodo, Ele diz assim: eu irei com você e lhe darei a vitória. Essa é a maior vitória da tua vida. Quando você tem a certeza que o Senhor está contigo, quando você tem a certeza que o Senhor irá contigo, e Ele indo com você, Ele vai te dar a vitória, Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai abençoar a tua casa. Então coloca a mão no teu coração, feche os teus olhos, começa a falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Eu tomo posse, Senhor, porque o ano ainda não terminou. Eu sei que o Senhor ainda tem grandes coisas para a minha vida. Eu sei que ainda tem portas que o Senhor vai abrir, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família. Por isso, Senhor, eu digo,
Eu quero e eu te convido para o Senhor caminhar comigo todos os dias. Porque Ele é contigo. Ele vai com você aonde você for. E a própria palavra dele diz: eu irei com você e lhe darei a vitória. Eu irei com você e te darei a vitória. Toma posse dessa palavra. Pai, em nome de Jesus nós oramos e declaramos essa palavra sobre as nossas vidas. A maior vitória é o Senhor estar conosco. A maior vitória é o Senhor caminhar junto conosco. A maior vitória é o Senhor andar junto com a gente, andar junto à Tua presença, Senhor, andar junto com as nossas vidas, Pai. E se o Senhor andar com a gente, o Senhor andar conosco, Pai, a vitória é certa nas nossas vidas. A vitória é certa. Ele diz: eu te darei vitória. Eu irei com você e te darei vitória. Se você entendeu isso, Deus, Ele está contigo. Deus, Ele está contigo. E Ele sabe que você não vai fracassar. Olha para o teu irmão aí, olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus está contigo. Sabe por quê? Porque você não vai fracassar. Porque você não vai fracassar. 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 O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E você não vai fracassar. Você não vai fracassar. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele irá contigo e Ele vai te dar vitória, porque Ele é contigo, sim. Ele é contigo. Aleluia. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa palavra, você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Bem forte, bem forte. É o nosso Deus e Ele opera maravilhas. E eu creio que o Senhor, Ele sempre tem algo para nos surpreender. A palavra do Senhor diz que nós não andaremos mais por vista, mas por fé. E nós temos que crer. Para agradar ao Senhor, nós temos que crer no impossível e no invisível. E nós cremos. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Rei, Ele voltará. E que todo olho verá, e toda língua o confessará. E Ele brada como um leão da tribo de Judá. E eu creio que nesta noite, independente da tua dificuldade ou da tua necessidade, o Senhor já liberou uma palavra de vitória para você.
Jesus abre a boca, até os céus estremecem, os ventos obedecem. Porque todas as coisas estão sujeitas a Ele. Ele tem todo o poder para definir. Ele tem a chave da morte nas mãos. E Ele é o portador da vida. Então creia, apenas creia. Creia e verás a glória do Senhor. Sobre o trono
Aleluia. A nossa fé está nele. E é por isso que nós temos que permanecer fortes. Permanecer firmes. Até que Jesus volte. E por mais que às vezes as batalhas tentem nos tragar, porque o inimigo ele tenta. Mas aquilo que parecia que seria lançado para você ser derrubado, Deus acha um jeito de te fortalecer. Hoje de manhã eu estava vendo um videozinho que estava um rapaz no meio do campo e estava assim um estouro de búfalos. E ele viu aquela imensidão daqueles bichos correndo em direção a ele e ele não tinha para onde correr, por mais que ele tentasse. E ele simplesmente se encolheu e disse, aceitou que ele seria esmagado por aqueles búfalos, do jeito que eles estavam correndo. E ele fechou os olhos e de repente ele só sentiu o vento dos bichos correndo na volta dele, mas não derrubando ele. E estava dizendo assim, aquilo que parecia ser a tua dificuldade, Deus usa para te dar livramento. Quando ele abre os olhos, há um enorme de um búfalo fazendo uma parede bem na frente dele. E ele era o líder dos búfalos. E ele estava parado ali justamente para livrar que os outros não o pisoteassem. É assim que Deus faz. Quando você fecha os olhos e aceita que o Senhor seja o teu sustento, seja o teu livramento, é assim que o Senhor trabalha. Aquilo que parecia que ia destruir você, Deus dá um jeito de livrar você, mesmo no meio da dificuldade. A vitória ela não vem apenas porque você é bonzinho ou porque você fez por merecer. Nós não fizemos nada por merecer. Mas o Senhor, por sua misericórdia, Ele nos faz vencer. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não somos vencedores. Nós somos mais que vencedores. Mas em Cristo Jesus. Por isso eu te convido que se você está nesta noite abalado por qualquer coisa, não desista. Não pare pelas dificuldades. Prossiga. Que o Senhor, mesmo no meio da dificuldade, Ele vai usar pessoas para orar por você, para te ajudar. Por isso que você tem que repartir os seus sonhos. Você tem que cuidar quem você abre os seus sonhos. Porque muitos vão achar que vão bater nas tuas costas. Mas quando você estiver em dificuldade, esses que batem nas tuas costas vai ser os primeiros a desistir. Mas aquele
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Declare isso. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o lugar aonde o Senhor Ele vai te honrar. Volte para o lugar. Volte para o lugar aonde houve vergonha, porque o Senhor Ele vai te honrar. Aleluia. 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 Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Você que está aí, você que está conectado conosco. Bênção de Deus, seja sempre bem-vindo. Glórias a Deus, você que está aqui. Você que é fiel. Você que não, como é que se diz, o gaúcho diz, não se encolhe por qualquer coisa, né? Não se, como é? Não se mexe. Glória a Deus. Bom é ficar em casa, né, querido? Sim ou não? Bom é ficar em casa. Mas aqueles que são fiel, aqueles que têm o coração na obra, aqueles que são fiel a Deus, é que muitas vezes as pessoas acham, eu sou fiel a Deus no dízimo, na oferta. E muitas vezes nem no dízimo, na oferta não é. E nem para Deus. Porque a gente entende que ser fiel a Deus em todas as áreas. Em todo lugar. É onde você está, é onde você mora, é na sua casa, é na sua família. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? Vai para a igreja, mas eu não vou. Ah, eu convido fulano, mas ele não vem, mas também a pessoa também não vem. A pessoa também não vem. E aí fica difícil. Por quê? Porque é mais fácil ficar em casa. É mais fácil ficar no sofá, é mais fácil ficar assistindo o culto online. Sim ou não? Sempre é mais fácil. Imagina essa hora nós estar no sofá vendo o culto tomando aquele chimarrão. Dona Rosa e o seu Roque tomando chimarrão. E gosta do chimarrão, né? Então, é mais fácil. Mas aqueles que são fiel, por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que vão adorar Ele em espírito e em verdade. A gente precisa ser fiel em todo e qualquer lugar, querido. Não adianta. Por que eu estou falando isso? Porque a minha palavra fala de esterilidade. Diga comigo assim, onde Deus está, nada permanece estéril. Pode isso ou não? Pode Deus estar num lugar e aquele lugar não ser próspero, não ter vitória, não ter mudança de vida, não ter transformação, aquele lugar ali ser estéril? Pode. Porque onde Deus está, querido, nada permanece estéril. Para pensar na tua vida, antes de você conhecer Cristo. Quando Ele entra na tua vida, quando Ele entra, nada mais na tua vida permanece estéril. Sim ou não? Quanta coisa já prosperou na tua vida, quanta coisa já
já fluiu na tua vida? Porque quando Deus está, quando Ele permanece, querido, nada é estéril. Tua vida não é mais a mesma. Teu modo de agir, teu modo de pensar, nada é a mesma coisa. Não tem como ser a mesma coisa quando Deus está na nossa vida, ou na nossa casa, ou na nossa família. A gente tem que entender que a própria palavra de Deus, ela nos diz isso. Que aonde Deus está, nada permanece estéril. Nada permanece estéril. Então como que a minha vida não muda, pastor? Porque não tem Deus. Porque não tem Deus, é aquilo que eu falei lá no início. Porque muitas vezes as pessoas pensam que ser fiel é só no dízimo e na oferta. É em todas as áreas da nossa vida, querido. Para você ter sucesso, Deus ele tem que permanecer na tua vida. E aonde Deus permanece, não tem nada estéril. Você não vive da mesma forma, você não vive do mesmo jeito. Você não vive como você era 10 anos atrás, 5 anos atrás. Você não é o mesmo do mês passado, você não é o mesmo do ano passado. Você não é o mesmo de ontem. Porque onde ele permanece, não tem esterilidade. Não tem nada fica da mesma forma. E o que eu quero falar com isso é justamente porque nós precisamos deixar o Senhor entrar na nossa vida, permanecer na nossa vida. Nós somos conduzidos por Ele, nós somos levados por Ele. Abre lá em Jó 14. É Jó ou João? Agora eu me perdi aqui. Eu acho que é João. Não, é Jó. É Jó. 14, vê aí se é. Fechou? Jó 14, 7 ao 9. Agora eu me dei um nó aqui, eu não sei se é... Isso, é Jó, né? Então tá certo. É como eu não anotei aqui, eu peguei o versículo, peguei a palavra, mas não anotei o versículo. Que diz assim: para a árvore pelo menos há esperança. Para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar e os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Amém? Então há esperança para você. Diga para o teu irmão assim: há esperança para você ainda. Se uma árvore, querido, como a palavra de Deus ali diz, para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar e os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu trono morrer no chão. O seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Há esperança para mim e para você, porque há um Deus que não muda. Há esperança para mim e para você. Porque nós servimos a um Deus, querido, que Ele não muda. Até para a árvore tem esperança. E muitas vezes, querido, a palavra de Deus ali, Ele está dizendo: ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Até para a árvore tem esperança. E para mim e para você também. Por quê? Porque Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. O que muda somos nós.
que precisamos ser podados, precisamos estar enraizados em Deus, precisamos estar aliançados em Deus, precisamos estar comprometidos com Deus, precisamos estar envolvidos com Deus, porque aonde Deus está, querido, nada permanece estéril, nada. Olha aqui, nós temos um exemplo até a árvore, a palavra diz que até a árvore tem esperança, há esperança. Agora eu só não consigo entender como que as pessoas conseguem viver anos e anos do mesmo jeito e da mesma forma, sem mudança na sua casa, na sua vida, na sua família, junto com seus filhos. Se até a árvore tem a esperança, e para mim e para você também, porque Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda. Deus, Ele permanece fiel àquilo que Ele determinou para mim e para você. O propósito dEle na nossa vida permanece. Porque ainda há esperança para nós. Porque Deus não muda, Deus não falha, Deus não desiste de restaurar aquilo que Ele plantou nas nossas vidas. Ele não desiste daquilo que Ele plantou no meu coração, no seu coração. Até a árvore, querido, quando está seca, até o tronco quando seca, ao cheiro das águas, ela brota como se fosse muda plantada. Então, se isso acontece na nossa vida, se Deus está na nossa vida, a nossa vida não pode ser estéril. A nossa vida não pode continuar da mesma forma, do mesmo jeito. A nossa vida não pode viver do mesmo jeito. Como que nós vamos viver da mesma forma, anos e anos? Não há mudança, não há transformação. Vivemos do mesmo jeito sempre. Como que nós vamos viver desse jeito? Porque Deus, Ele não falha, ou Ele falha? Deus, Ele não falha. Deus, Ele não desiste de restaurar as nossas vidas. Aquilo que o Senhor planta no meu coração e no teu, querido, tem que brotar. Tem que ser mudas. Isso tem que ser lançado para outros. Tem que ter mudança, tem que ter transformação. Até para a árvore tem esperança. Por que para mim e para você não vai ter? O que para os olhos humanos parece o fim, para Deus, querido, é apenas um ponto de recomeço na nossa vida. Aquilo que muitas vezes as pessoas pensam, agora é o fim, eu nasci para viver desse jeito. Eu nasci para viver dessa forma, eu nasci para viver assim. A minha família é assim. Eu nasci desse jeito, eu nasci dessa forma. Aquilo que Deus coloca na nossa vida é para dar frutos, é para crescer. É como se fosse árvore plantada ao cheiro das águas, ao cheiro da presença do Senhor, da unção, da graça de Deus sobre a nossa vida. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, isso traz tudo novo para a nossa vida. Isso reacende. Faz com que a gente olhe para trás e diga, eu não sou o mesmo de ontem. Eu não sou o mesmo de um ano atrás. Eu não sou o mesmo de 10 anos atrás. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Porque aonde Deus está, querido, não permanece do mesmo jeito. Aonde Deus está, não tem área estéril na nossa vida. Aonde Deus está, não tem área estéril. Até para a árvore tem esperança, e para mim e para você também tem. E por que nós insistimos em viver da mesma forma, do mesmo jeito? Por que nós pensamos assim, achamos, não, é assim mesmo.
Eu nasci desse jeito, eu nasci dessa forma, minha mãe é assim, o meu pai é assim, o meu tio é assim, a minha família é assim, os meus filhos são assim. Eu nasci dessa forma, eu nasci nessa família para sofrer. Está amarrado em nome de Jesus. É só você deixar Deus entrar. E aonde Ele entrar e permanecer, não vai ter área da tua vida que vai ser estéril. A gente só precisa entender isso. O que para nós, querido, é o fim. Para os nossos olhos é o fim, para Deus é um ponto de recomeço. Aquelas árvores estavam morrendo, já tinha morrido, mas ainda tinha esperança. Ainda tinha esperança. E muitas vezes para nós a gente acha, não, é assim mesmo. É dessa forma, pastor. Eu nasci assim, eu nasci desse jeito. Eu puxei a minha mãe, eu puxei o meu pai. Nós temos que puxar a Deus. Nós temos que puxar Ele para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida. Porque aonde Ele entra e permanece, você não fica estéril. Aonde Ele entra, querido, há um novo recomeço. Quando Ele entra, há um ponto de recomeço na nossa vida. Aonde você vê morte, Ele vê uma semente que dará muitos frutos. Quantas vezes as pessoas olham para a gente e dizem, não, esse aí está morto, esse aí não vai acontecer mais nada, esse aí acabou. Mas o Senhor olha e diz, ali tem uma semente, mesmo que esteja morto, mesmo que esteja acabado, mesmo que estejam os sonhos, os projetos, eu vejo uma semente que dará muitos frutos. Ao cheiro das águas, ao cheiro da presença de Deus, ao cheiro da unção de Deus, a um cheiro do Espírito Santo dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. A esperança. Quantas vezes a gente vê as pessoas desistindo? Porque para elas, querido, vitória é, como eu falei, é ter carro, é ter casa, é ter bom emprego. Mas isso tudo a palavra de Deus diz que a traça e a ferrugem corrói. Mas a presença de Deus, ela faz nós crescermos, brotarmos de novo. Quando muitas vezes as pessoas acham que a gente morreu, esse aí não tem mais jeito. Esse não tem mais saída. Mas Deus enxerga, querido, como uma semente. Onde a gente enxerga limites, Deus vê possibilidades de nós avançar, de nós romper. Quando a gente acha, não, eu vou até aqui, não tem mais jeito, a minha casa, a minha família, os meus filhos não tem mais jeito. Essa semana, eu vi algo, querido, que eu confesso para vocês assim que eu me espantei. Porque é mais fácil para as pessoas aceitarem as coisas do mundo do que aceitar a transformação de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. Tá bom. Tá bom. Meu filho é assim, minha filha é assim, tá bom. Eu vou amar eles do mesmo jeito, da mesma forma. Porque aonde há Deus, aonde há a permanência de Deus, nada fica estéril. Quando há a presença de Deus, nada fica estéril. A mudança, a transformação. E as pessoas, elas estão acomodadas. Não, tá bom, eu vou aceitar assim mesmo, eu vou aceitar. Mas não querem orar, não querem jejuar, não querem fazer campanha, não querem nem vir para a igreja. Antigamente, a gente queria algo,
a gente vinha para a igreja, fazia propósito com Deus. Porque quando Deus entra, nada fica estéril na nossa vida. Quando Deus entra, querido, na nossa vida, nada fica estéril. Agora as pessoas, elas não querem mais nada, elas não querem pagar mais preço de nada. Elas não querem mais, elas veem ali o fim, o limite, e dizem, pronto, aqui acabou. Eu vou aceitar. Enquanto que muitas vezes, querido, antigamente, há uns anos atrás, se queria mudar alguma coisa dentro da tua casa, dentro da tua família, você vinha para a igreja orar, clamar, jejuar, fazer campanha, fazer propósito com Deus. Mas isso, quando Deus está dentro, quando Deus permanece. Hoje não. Tá bom assim. Tá bom desse jeito. Eu aceito assim, eu aceito meu filho desse jeito, eu aceito a minha casa desse jeito, eu aceito os meus filhos, minhas filhas, minha família, eu aceito assim. Umas 2 semanas atrás, conversando com um irmão que viu o programa de rádio, que assistiu, ele mandou mensagem para mim, lá de Pelotas, e ele disse, eu dou graças a Deus pela minha esposa. Hoje ele é diácono, aliás, hoje ele é pastor, mas lá no início, ele batia na mulher. E isso ele conta para todo mundo. Porque quando Deus entra, querido, na vida das pessoas, nada fica do mesmo jeito, nada fica estéril. Ele batia na mulher. Ele tinha várias amantes. E aquela mulher, ela ia num culto nosso do meio-dia a 1h, escondida do marido, fazendo propósito com Deus. Hoje, o marido dela é pastor, foi diácono, foi líder da igreja, foi líder de célula, ele fez tudo dentro da igreja. E hoje ele é pastor. Hoje ele coordena 2 ou 3 igrejas lá em Pelotas. Porque quando Deus entra, querido, Deus muda. Nada fica do mesmo jeito, nada fica da mesma forma. Mesmo que as pessoas acham que é o limite. Quando Deus olha, quando a gente olha que é o limite, Deus olha e diz, aqui tem semente. Aqui tem semente. Aqui eu lancei semente. Mas as pessoas preferem viver da mesma forma, do mesmo jeito. Vivendo sem compromisso, sem aliança com Deus, sem mudança de vida. E aonde a gente vê morte, Deus, ele vê transformação, ele vê sementes. Onde você viu o limite, ele vê a possibilidade de mudança de vida na vida de todos. Pensa se você é o mesmo. Há uma semana atrás, há um mês atrás, há 5 anos, há 10 anos atrás. Sabe por quê? Porque permanece Deus. Aonde ele permanece, nada fica estéril. Nada fica estéril. E muitas vezes, querido, o Senhor, ele está visitando áreas das nossas vidas que por um tempo secaram pelo cansaço e pela dor. Porque aceitamos. Não queremos mais buscar, ter compromisso, ser aliançado com Deus. Buscar
propósito com Deus. As pessoas hoje fazem propósito com Deus e não cumprem. Pessoas se dizem fiel com Deus e não são. Pessoas que não, eu vou fazer um propósito e volta atrás e não cumpre, e não fazem nada e está tudo certo. É porque aonde Deus está, querido, nada fica da mesma forma. Nada fica do mesmo jeito. E muitas vezes a gente seca por causa do tempo, do cansaço e da dor. É assim. Porque a árvore, como eu anotei aqui, a árvore responde ao cheiro das águas. A sua alma responderá ao toque da graça de Deus sobre a tua vida. Assim como a árvore respondeu ao cheiro das águas, havendo mudança na tua vida, permanência de Deus, você vai receber a resposta da graça e do poder de Deus sobre a tua vida. Ao cheiro das águas, aquilo mudou. E ao toque de Deus, tudo pode mudar na tua vida. Porque a própria palavra de Deus diz o quê? Que a palavra não volta vazia. Se há algo para mudar na tua vida, querido, deixa Deus entrar, deixa Deus fazer morada. Deixa permanecer na tua vida. Porque o que permanece, querido, o que se Deus permanecer, escuta o que eu vou falar para você, nada na tua vida vai secar, nada da tua vida vai ser estéril. Nada. A promessa não foi cancelada. Diga para o teu irmão assim, a promessa de Deus não foi cancelada. A raiz, ela não está perdida. A raiz, ela não está perdida. Olha o que você observou lá, o que diz lá. As suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Ao toque de Deus, querido, ao toque da graça de Deus sobre a tua vida, você volta a florescer de novo, você volta a ter a vontade, o desejo de estar na presença de Deus. Quando você entende isso, quando deixa Deus, entra, permanece na minha vida. Porque a palavra ela não volta vazia, a promessa ela não foi cancelada. A raiz ela não está perdida, ela está plantada. A semente que muitos olham e dizem, não, esse não vai dar mais nada, é porque muitas vezes, querido, o que precisa é o cheiro da unção e da graça de Deus e do toque de Deus na vida da pessoa. E que muitas vezes a gente, tá bom, vai viver desse jeito? Vai viver dessa forma? Vai. Sabe aquela história? A salvação é individual. Sabe quando as pessoas dizem, não, fulano não quer ir, deixa, a salvação é individual. Eu me lembro quando eu não era crente, a pastora já estava voltando para a igreja de novo. E ela teve um sonho, e ela disse para mim, eu vou voltar. Eu vou voltar. Porque eu tive um sonho que você ficava e eu subia. E ela não abriu mão da minha vida. E ela não abriu mão da minha vida. Porque quando muitos olhavam e diziam, isso aí acabou, isso não tem limite, isso aí chegou no limite. Mas Deus ainda olhava e dizia, tem semente minha aí nesse lugar. Tem semente minha aí. Porque a raiz, querida, ela não está perdida. E hoje Deus te chama. Hoje Deus chama você a crer novamente, a tomar uma posição novamente na tua vida. A buscar de Deus de novo, a buscar Ele, a buscar
a ter presença dEle. Ele te chama para você, mesmo cansado, Ele te chama para você descansar na fidelidade dEle, a descansar no amor dEle, na graça dEle. Ele te chama para você olhar além dos olhos naturais e olhar salvação e restauração para a tua casa, para a tua vida, para os teus sonhos, para os teus projetos. O mesmo Deus que fez brotar, querido, no deserto, está fazendo nascer coisas novas na tua vida. Está fazendo nascer coisas novas na tua vida, dentro de você. Porque as pessoas, elas querem que eu chegue aqui e diga para você, você vai ganhar um carro. Glória a Deus. E não é proibido isso, não. Eu já ganhei carro. Eu já fui abençoado com valores. Eu já experimentei várias coisas de que Deus fazendo na minha vida. Deus, Ele quer fazer coisas novas. Ele quer fazer brotar coisas novas na tua vida. Ele quer fazer que mesmo no deserto, que você acha que a tua casa não tem mais jeito, que teus filhos não têm mais jeito, que os teus sonhos não vão se realizar, é nesse deserto que o Senhor entra para fazer coisa nova. Porque ao cheiro das águas, aquelas árvores eram como mudas plantadas. E ao cheiro do Espírito Santo sobre a tua vida, você vai dar muitos frutos, você vai ser semente boa. Você vai dar muitos frutos. E vai nascer algo novo dentro de você. Porque há esperança. Onde Deus está, nada permanece estéril. O que Deus manda dizer para você essa noite? Ele está falando para você, porque Ele sabe que tem uma semente aí dentro. Ele sabe que muitas vezes você chegou no teu limite. Ele sabe que muitas vezes você diz, não, perdi a esperança. Se até para a árvore no deserto eu tinha esperança, imagina para você na presença de Deus. E o Senhor, anotei aqui, querido, o Senhor quer falar com você essa noite. Para você que está aqui, para você que está aí na sua casa. Ele diz, filho meu, conheço cada lágrima e cada pensamento do teu coração. Antes de pregar para você, essa palavra fez efeito na minha vida. Aquilo que eu estou falando para você que Deus falou, foi Deus falando comigo também. Ele diz, filho, conheço cada lágrima, cada pensamento do seu coração. Nada escapa aos cuidados do Senhor. Nada. Ele diz, confia em mim, mesmo quando não entender, eu estou agindo. O que hoje, olha o que Deus diz, porque essa palavra falou comigo nessa manhã. Deus diz, o que te preocupa, amanhã será um grande testemunho na tua vida. O que te preocupa, será um grande testemunho para a tua vida. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Falou comigo, e eu creio que está falando com você também. Permaneça firme, porque eu estou contigo, e nunca te deixei, e nunca te deixarei. Isso tudo, quando eu estava fazendo essa palavra, o Espírito Santo estava trazendo ao meu coração. Ele dizendo, isso é para você, e isso é para esse povo. Porque até para a árvore, querido, no deserto eu tinha esperança. Imagina para você que tem a presença de Deus
Imagina. Nada escapa aos cuidados do Senhor. Confia, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando você não entende. Ele está agindo. Aquilo que te preocupa hoje, amanhã será um grande testemunho da tua vida. Ele diz: permaneça firme, porque eu estou contigo e nunca te deixarei. Não se afaste de Deus. Escuta. Não se afaste de Deus. Porque aquilo que Ele ainda não realizou em você, mas adore Ele em espírito e em verdade. Adore Ele em espírito e em verdade. Não se afaste de Deus por aquilo que Ele ainda não realizou em você. Mas o adore em espírito e em verdade pelas grandes coisas que Ele já fez e operou na tua vida. Um Deus que se deu por inteiro, querido, pelas nossas vidas. Quando Ele entra, nada permanece estéril na tua vida. Quando Ele se dá por inteiro, quando Ele se deu por inteiro, não é um homem de deixar de cumprir a sua palavra. A boa obra que Deus começou, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele é maior do que o seu passado. Deus, Ele é maior do que a sua dor. Deus, Ele é maior do que a sua raiva. Deus, Ele é maior do que os seus medos. Deus, Ele é maior do que as suas cicatrizes. Deus, Ele é maior do que as suas inseguranças. E Deus, Ele é maior do que os seus pecados. Deus, Ele é maior do que as suas dúvidas. Quando Deus entra, nada fica estéril. Quando Deus entra na nossa vida, querido, quando Ele permanece, nada fica estéril. Fica de em pé. Aleluia. Sabe que hoje pela manhã, quando eu estava fazendo essa palavra, e tudo aquilo que o Espírito Santo trazia ao meu coração, eu anotava. Porque todas essas palavras, elas falaram ao meu coração. E o Espírito Santo, ele diz: fala para o meu povo. Porque onde eu permaneço, nada fica estéril. Se há esperança, querido, para uma árvore no deserto, imagina para você. Coloca a mão no teu coração. Talvez você está aí me assistindo, ou vai me assistir. Talvez você esteja aqui. Talvez você já está enxergando limites. Mas quando os teus olhos naturais, eles te mostram limites, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, dizendo: não é o limite, é sementes. E que essas sementes vão brotar na tua vida. Talvez o que você precisa essa noite é mudar, é dizer: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Permanece na minha vida, permanece na minha casa, permanece na minha família, Senhor. Porque eu não enxergo mais saída. Eu não enxergo mais solução.
Eu não consigo enxergar mais nada. Mas o Senhor, Ele enxerga a bênção, Ele enxerga milagres. Então saia do teu lugar, venha diante do altar e diga para Ele: Senhor, eu já te aceitei um dia como Senhor e Salvador da minha vida. Mas hoje eu quero falar para o Senhor, hoje eu quero abrir o meu coração e dizer: Senhor, permanece na minha vida. Permanece na minha vida, Senhor. Permanece na minha casa, permanece na minha família. Porque se até a árvore no deserto floresceu, por que a minha vida não vai florescer? Por que a minha casa não vai florescer? Por que meus filhos não vão florescer na tua presença? Por que os meus sonhos não vão prevalecer? Talvez você só precisa dizer para Ele isso. Talvez você precise abrir o teu coração e dizer para Ele: Senhor, permanece na minha vida. A boa obra que o Senhor começou na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Deus é amor, Deus é amor, Deus é muito maior do que o teu passado. Deus, Ele é muito maior do que essa dor, do que esse sofrimento. Deus, Ele é muito maior do que essa raiva que você está sentindo agora. Deus é muito maior do que os teus sonhos. Deus é muito maior do que os teus medos. Deus é muito maior do que as tuas cicatrizes. Tudo isso ao cheiro e o toque do Senhor na tua vida vai florescer. Aleluia. Aleluia. Não importa. Diga isso, diga. Ele não desiste de você. Se importa com você. Confia em seu caminhar. Um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Aleluia. Ele se importa. Aleluia. Deus, querido, Ele é maior do que as tuas inseguranças. Deus é maior do que os teus pecados. Deus é maior do que as tuas dúvidas. Deus, Ele é maior. Deus, Ele é maior. E essa noite Ele quer permanecer na tua vida. Ele quer permanecer na tua casa. Ele quer permanecer na tua família. Ele quer florescer na tua casa, na tua família. Aleluia. Aleluia. Aonde Deus entra e permanece, nada fica estéril, querido. Lembra disso. Lembra disso? Nada fica estéril. Nada. Quando Ele entra e permanece, se até a árvore no deserto floresce,
É com o cheiro das águas que ela floresce, como se fosse plantada ali. Assim é a tua vida. Quando o cheiro do Espírito Santo, quando o toque do Espírito Santo, quando a presença dele invade a tua casa, a tua família, a tua vida, quando ele permanece, nada fica estéril na tua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Amém. Querido, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o Senhor verdadeiramente possa fazer morada, possa mudar, porque aonde Deus entra, onde Deus permanece, nada fica estéril na tua vida. Nada. Deus vai mudar a história. Deus vai mudar a história. Aonde Ele ir contigo, Ele vai te dar vitória. Lembra que eu abri o culto? Aonde Ele ir contigo, Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã, 7h30, pastor Celso. 7h30, pastor Celso vai estar lá de novo com o programa Nos Fortalecendo com a Palavra de Deus. 7h30 da manhã, bênção de Deus. Mundialmente, né, teve problema lá no site lá e deu problema. Mas amanhã, 7h30, pastor Celso vai estar 7h30 da manhã com a palavra, nos abençoando com a palavra de Deus e nos fortalecendo na palavra. Louvores que trazem paz ao teu coração. Pastor Celso já tem uma. Amém? Então, querido, amanhã à noite não vou estar mais. Eu prometo que segunda-feira que vem eu vou estar com o meu programa de novo. Eu vou estar com o meu programa de novo. Já tem muita gente cobrando, falando. Pastor, você não vai fazer? É porque tem muita coisa aí para mim fazer. E eu estou meio... A agenda está meio cheia, meio complicada. Mas quero ver se segunda-feira eu estou de volta. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe aí a tua vida. Glória a Deus. Amém?